Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à reunião do Conscious Living Spirits Group de terça-feira à noite em português. E quando a gente estava decidindo qual tema falar no dia de hoje, eu e a Abigail conversamos e esse final de semana agora, aqui nos Estados Unidos, é Dia dos Pais. Nada mais justo que ano passado dei uma palestra na semana que era Dia das Mães. Agora chegou minha vez. Domingo, Dia dos Pais, então a gente vai falar sobre a missão e o propósito dos pais. Então, começando, a ideia de falar dos pais, temos que começar do macro para ir para o micro. Começando então sobre essa questão da lei de sociedade, vendo como que na pergunta 774 eles vão perguntar se os laços que as criaturas humanas criam entre si são meramente componentes sociais ou se tem algo mais profundo por trás disso. O que diferencia esses laços dos animais? E a resposta é a seguinte: o destino do homem é diferente dos animais. Os laços sociais são necessários ao progresso. E olha aqui, ó, e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Portanto, os laços sociais, e aqui falando mais especificamente nessa resposta do Livro dos Espíritos, sobre os laços familiares, que é uma sociedade em miniatura, o microcosmo da sociedade em si, nós temos como que isso não é simplesmente, as famílias não se formam simplesmente por uma convenção social, elas não se formam esses agrupamentos, e principalmente quando nós vamos aí depois adentrar na questão biológica, não ocorrem por acaso, não ocorrem de uma forma aleatória, não existe nada aleatório no universo, não existe nada que aconteceu ao acaso, sem que o Criador tivesse ali a sua mão. Então, quando nós vamos aí mais a fundo, pensando na lei da natureza, pensando na família, e na missão e no propósito dos pais, vamos começar a entender como que o Espiritismo, então, abarcando um grande conjunto de conhecimentos que foram passados já há quase 200 anos, nos mostra como que a missão e o propósito dos pais é algo que está diretamente conectado com a lei da natureza, com uma lei de Deus. Na pergunta 775, ou seja, logo seguinte, a pergunta subsequente vai dizer o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Portanto, se a família do jeito que é uma lei da natureza, e Deus quis dessa forma que nós nos agrupássemos e tivéssemos esse mecanismo de agrupamento, que é a família, o que aconteceria então se existisse um relaxamento? E um relaxamento aqui no mau sentido, não é? Estou estressado, vou relaxar, coisa boa. Um relaxamento dos laços de família, o que eles vão dizer? Uma recrudescência, ou seja, uma volta, um crescimento do egoísmo. Egoísmo, eu coloquei ali bem selecionado o egoísmo, por quê? Porque nós sabemos como que egoísmo é o quê? É esse entrave para o progresso moral. O orgulho e o egoísmo, nós temos também no Livro dos Espíritos isso. Como que o orgulho e o egoísmo são esses grandes obstáculos que nós, como seres humanos, no estado que nós estamos, possuímos para que nós avancemos moralmente como espíritos imortais que somos. Ainda é uma grande batalha contra o orgulho e contra o egoísmo. E o relaxamento do laço de família, então, diretamente afeta o egoísmo. Porque imaginemos se nós não tivéssemos os laços de família, ou se nós quebrássemos todos os laços de família que nos fossem providenciados por Deus. Nós viveríamos de uma forma egoísta. Por quê? Porque eu vou ver para mim só. Sou eu. Esquece os outros, não tô nem aí. Sou eu, mais eu e mais eu. É só o meu interesse que vale, é só a minha opinião que vale, é só o que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, como eu quero fazer. Egoísmo. E é isso. Então, relaxamento dos laços de família. Falando aqui então da questão, buscando a questão da paternidade, nós temos essa recrudescência do egoísmo, que é uma das chagas da humanidade. Portanto, eles já trazem essa questão da responsabilidade de uma forma muito clara, para que nós entendamos como que a família tem sim o seu papel, e é muito importante. Pensando na missão e no propósito dos pais, que é o tema, né, o título dessa palestra de hoje, pensemos na missão como sendo o quê? O que atinge? O que nós vamos atingir como pais? Aqueles que me escutam que são pais. E qual que é o propósito? Por quê?
que nós temos que executar a função de pais, ou por que nós executamos a função de pais da forma, e aí vem a missão, que nós executamos. E já de cara eu quero dizer, que é um disclaimer, que quando eu falar de família, quando eu falar de pais, não necessariamente só é pai biológico. Então que fique bem claro isso desde já, porque é muito importante salientar isso. Muitas vezes no Evangelho a gente vai ver, ou até no Livro dos Espíritos, passagens que vão falar mais diretamente sobre a questão dos pais biológicos, filho nascer do pai ou da mãe, etc. Mas na fala de hoje, para que a gente entenda a missão e propósito dos pais, é quem é pai. Pai e mãe, no caso, né? Parent, a gente falaria em inglês, né? Quem que é pai e mãe. Independente se é adotado, independente se é a avó que criou, o avô que criou, o tio, não importa. Tá? Então que fique bem claro quando eu falar pais aqui, vocês entendam dessa forma, por favor. E aí, voltando um pouco no Livro dos Espíritos, no sentido de algumas páginas para trás ali, nós temos a pergunta 204, que falará o seguinte: já que tivemos muitas existências, a nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Partindo do pressuposto, então, que a alma é uma alma que já teve, o espírito já teve várias vivências, podemos dizer, então, que a nossa parentela atual se formou muito antes, então, da nossa existência? Será, então, que aqueles que são muito próximos de mim, da minha família, esse laço se formou anteriormente? O que eles vão dizer? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Existem exceções, eu vou falar depois disso aqui também. Mas, de uma forma geral, entendamos como que aquelas pessoas que estão na família conosco, que estão naquele redoma familiar juntamente conosco, muitos dos casos, vamos dizer a maioria aí, para colocar por alto, a maioria dos casos é algo que já se originou anteriormente, já teve esse laço de alguma forma anteriormente, porque se o espírito já viveu outras existências, e para ele viver uma existência encarnada, ele precisa vir da carne de alguém, ele precisa encarnar de alguém, de um ventre. Se ele já teve muitos outros ventres, então ele já teve muitas outras mães. E a mãe precisou do pai para gerar, teve muitos pais, e por aí vai. Então já tiveram outras famílias anteriormente. Sim. Por quê? Porque senão a gente não estava aqui. A não ser que alguém acredite que essa seja a nossa primeira encarnação, desde que nós somos criados como espírito. Pode dizer, essa aqui é minha primeira e única família, nunca tive outra. Provavelmente já teve outras. Desculpa quebrar alguma ilusão. Por aí. Já teve outras. E aí vem o pulo do gato, porque muitas vezes nós vamos entender como é que essas outras famílias que estiveram como outras famílias são, na verdade, agora essas mesmas pessoas de agora, só que muitas vezes com papéis trocados. Muitas vezes com os mesmos papéis também. E aí nós vemos, por isso que eles falam, não podia ser de outra maneira. Se o espírito já teve outras existências corpóreas, nessas outras existências corpóreas teve que ter outras famílias. E essa parentela de hoje, muito provavelmente é alguém que você já teve alguma existência, ou já tem alguma afinidade espiritual, alguma coisa que te faz unir e estar junto com aquela pessoa. Porque Deus não faz nada sem ter um propósito, e esse propósito é de ser justo e bom, e misericordioso. Então, eles vão dizer assim, na pergunta seguinte, porque daí vem uma questão, poxa, então se nós já tivemos outras familiares, se nós já tivemos outras existências com pessoas que às vezes agora estão sob o mesmo teto que nós, como é que funciona essa questão da doutrina da reencarnação? Porque eles vão dizer, naquela pergunta, eu coloquei ali 3 pontinhos, porque a resposta é bem mais longa, mas nessa resposta eles vão dizer, olha, daí que vem muitas antipatias e simpatias, porque muitos espíritos que você tem na família foram pessoas que foram, para dizer um eufemismo, foram antipáticas com você e vice-versa. Para não dizer inimigo, às vezes foi realmente inimigo. Numa existência anterior. E aí que vem às vezes uma antipatia que não tem nem como explicar. A não ser que a gente olhe com os olhos realmente do espírito, entendendo da questão do espírito imortal. E também vem as simpatias, não é só tudo ruim. Também vem as simpatias, porque muitas vezes são espíritos que já trilharam o caminho aqui da carne juntos e formaram um laço e agora vêm nessa reencarnação também para continuar o seu próprio progresso e se ajudarem. Então, aí eles vão dizer assim, poxa, mas a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores.
Então eles vão dizer assim, se vocês estão falando para nós que pode ser que a pessoa que está comigo naquela família foi uma pessoa que eu fiz mal numa outra vida, ou que me fez mal, ou os dois, isso vai destruir o laço de família. Como é que você vai colocar dois inimigos debaixo do mesmo teto? Eles vão dizer, parece que fazer recuar a essas existências anteriores pode destruir esse laço de família, então. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eles vão dizer assim, não. A doutrina reencarnacionista amplia os laços de família, não os destrói. Ao contrário. Ampliando aqui os laços de família, entendendo como que muitas vezes, aliás, não muitas vezes, para que nós consigamos avançar na nossa caminhada evolutiva, temos que trabalhar o perdão. A gente já sabe tudo isso, né? Vencer o orgulho, vencer o egoísmo. E aquelas pessoas que nós erramos, vamos dizer que nós erramos com elas, a reencarnação pode ser sim uma oportunidade única que nós temos de reatar esses laços, fazer aquela reparação tão importante que nós temos para fazer. E isso vai então fortalecer os laços da família maior. Porque qual que é a família maior? Aqui todos nós temos um mesmo pai. Eu coloco pai assim porque Deus é pai, é mãe, é tudo. Todos nós somos irmãos perante Deus. Todos nós, irmãos e irmãs. Então se nós todos temos o mesmo pai, utilizando aqui a palavra que eles utilizam, né, pai com P maiúsculo, quando nós estamos com aquela pessoa que nós temos ali uma desavença e nós conseguimos aquela reparação, ganhamos aí mais um laço apertado de família, da família maior, para que continuemos aí na nossa caminhada evolutiva do espírito, que é muito longa por sinal, claro, mas com mais aquele laço fortalecido e não destruído. Destruído seria se nós nunca mais encontrássemos aquela pessoa e não tivesse a oportunidade de reparar. Então eu vou lá, eu cometo um mal, aí aquela pessoa que eu cometi um mal, nunca mais vou cruzar com ela nos bilhões de anos do meu espírito. Como é que eu vou fazer? Cadê o laço? O laço foi quebrado, porque eu cometi um mal nesse exemplo, né? Como é que eu vou refazer aquele laço? Eu não vou, se não tiver a oportunidade da reparação que vem, muitas vezes, com a reencarnação, numa mesma família. Portanto, a doutrina reencarnacionista, ela vai ampliar os deveres da fraternidade, eles vão dizer, ainda nessa pergunta, porque essa pergunta, a resposta também é longa. Ela vai ampliar os deveres da fraternidade, entendendo, como que eu disse, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos do mesmo Criador. Indo aqui entre o céu e a terra, agora nesse livro, nós temos falando sobre a família. É um livro que traz bastante essa questão da família, todos do André Luiz traz. Mas eu ouso dizer que esse aqui é um dos que mais traz a questão familiar, porque nós vamos acompanhar os mesmos personagens, só que nós vamos entender o passado deles em outra reencarnação para entender a situação atual deles da família. E como que eles já se cruzaram em outras vidas, só que como eu falei, com identidades distintas. E esse livro é um livro excelente para se ver isso. Eu brinco, é uma novela mexicana, porque parece ter um drama todo ali. Um fez isso pro outro, aí volta e faz aquilo, aquele... Mas é bem interessante para a gente ler e aprender com esses casos que são reais. E nesse livro específico, eles vão dizer que a família consanguínea na Terra, consanguínea, é o microcosmo de obrigações salvadoras, em que nos habilitamos, ou seja, nos tornamos aptos, nos tornamos hábeis para o serviço à família maior que se constitui a humanidade inteira. É esse microcosmo de obrigações salvadoras, porque ninguém avança da forma que tem que avançar sem conseguir esses momentos de redenção, através do perdão, através de você criar uma pessoa que numa outra vida te matou, e você criá-la com amor e vice-versa. E você aprender a perdoar aquela pessoa através de uma reencarnação que às vezes é muito complicada por causa dos conflitos que surgem na família, mas quando supera-se esse conflito, ganhou mais um pontinho no céu. Ganhou mais uma pessoa que você, às vezes, teve uma desavença no passado, cometeu um erro com aquela pessoa, ou vice-versa, como eu volto a dizer, e aí a gente consegue reverter essa situação. Claro, não reverter no sentido de voltar e mudar o passado, mas daqui para frente. Daqui para frente ter aquela reparação. Por isso que é esse microcosmo. Porque é a oportunidade que nós temos de ressarcir esses débitos.
Imaginemos, como eu falei, imagina que na minha uma encarnação passada eu fiz o mal para todos aqueles que eram da minha família consanguínea. Aí eu só vou querer reencarnar muito longe deles, eles do outro lado do mundo, como é que eu vou reparar com eles? A resposta é, eu não vou. E aí? Vou ficar com aquilo lá na minha conta? Ficar com aquele débito lá como devedor? Não vou. Por quê? Aí Deus faz o quê? Não, vem cá. Agora vem aqui de novo, tá aqui a sua oportunidade de fazer diferente. Então esse microcosmo dessas obrigações salvadoras que nós vamos nos trabalhando para que nós servamos o quê? A humanidade inteira. Como eu disse, somos todos filhos de um mesmo Pai. Aí eles vão dizer uma coisa muito interessante. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Nada é por acaso. Essa frase é muito boa. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Dá um nó essa primeira vez que a gente lê isso. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais encontram os filhos que procuram, porque a hereditariedade não é por acaso. As pessoas que nós nascemos, que são nossos pais, e as pessoas que, para quem é pai, aqui eu vou dizer agora consanguíneo, nasceu da gente, ou então aqueles que se tornaram pais, essa hereditariedade, porque consanguíneo tem que ter hereditariedade, aliás, a hereditariedade tem que ser consanguínea, não é por acaso. Nós procuramos isso, nós procuramos reencarnar. Quem está reencarnado agora quis reencarnar. Quem está reencarnado aqui pediu para reencarnar. Pediu para falar, por favor, deixa eu ir de novo com aquela pessoa. Menos a Monique, que está dizendo assim, não. Tirando a Monique, todo o resto aqui pediu para reencarnar. Falou assim, eu quero. Acredite se quiser. Então quando você fala assim, eu não escolhi estar com esse pessoal, não tenho nada a ver com eles. Ah, você escolheu. E não só escolheu, você pediu, você implorou até, quem sabe, para estar aqui. E às vezes esperou muito tempo, eu ia falar isso também. A gente vê os livros do André Luiz, é incrível como que abre os olhos para essa questão da reencarnação, quão complicado é reencarnar, porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Se eu cometi um erro para alguém numa vida passada, vamos dizer meus pais numa vida passada, e eu falo assim, não, na próxima encarnação eu quero que ele venha meus pais de novo para poder reparar aquele erro. Quem disse que eles vão estar já dispostos ou prontos, ou às vezes um já vai ter evoluído muito mais, eu nem vou estar mais aqui com ele, ou vai estar lá no umbral 300 anos, e eu vou tentar reencarnar, aquela pessoa está lá no umbral 300 anos. A gente não sabe quanto tempo a gente esperou para que essa oportunidade aparecesse e a espiritualidade falasse assim, vai lá, é agora é a tua hora de brilhar, vai lá. Faz tudo aquilo que você falou, tanto tempo que você ia fazer, faz tudo aquilo que você orou, tanto tempo para poder ter a oportunidade de ir lá fazer diferente. E aí, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a questão da parentela corpórea e a parentela espiritual. Ele vai dizer assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculo entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Por que eles estão falando isso? Pra gente, alguns vão ler e vão dizer, pá, mas isso é meio óbvio. Não, não é. Isso, inclusive, no Livro dos Espíritos, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1864, Livro dos Espíritos, 1857, existiam perguntas sobre espírito e matéria. Entendendo como que a parentela não era assim, eu peguei um pedaço do meu espírito e passei para o meu filho. Não. O espírito ele é criado simples e ignorante. Ignorante porque falta conhecimento, simples porque é uma unidade, é único, é indivisível. Então, nossos filhos consanguíneos não procedem do nosso espírito, no sentido de eu não dou um pedaço do meu espírito para aquele filho nascer. Mas, fala assim, o corpo procede do corpo. O nosso corpo sendo um instrumento, então, e sendo um veículo que o espírito se utiliza para a evolução, ele pode sim passar a parte daquela genética sua para a formação do quê? De um novo corpo, que é o filho, filha. Então é isso que eles estão querendo distinguir aqui. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E aqui diz diretamente esse parágrafo com a missão e propósito dos pais. Não é simplesmente só gerar. Não é só simplesmente, vou fazer aqui, está aqui 50% da minha genética,
tchau. Tem um dever por trás disso, tem um propósito que é o porquê, tem uma missão que é o quê por trás da paternidade e maternidade. Então, que nós entendamos isso aqui, porque, como eu falei, na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, eles perguntaram se os pais passam a parcela de suas almas. Então, essa passagem é para deixar bem claro, não, o espírito é o espírito, o corpo procede do corpo, sim. Por isso que nós, ainda no momento que nós estamos evolutivo, como espíritos, precisamos ainda para reencarnar do quê? De um corpo de... Não madeira, pessoal. De matéria. A não ser que é o Pinóquio. A gente precisa de um corpo de matéria. Isso aqui, ó, carne. Então, para isso, precisa dessa formação do corpo em que alguém, para chegar aqui e reencarnar, vai precisar de um corpo físico. Para isso, vai precisar que seja gerado fisicamente, no sentido de ter aquela questão genética, né? Esperma, óvulo, pum. E gera aquele corpo, que precisa para o espírito poder ter aquele instrumento. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, ou seja, especialmente como parentes próximos, são na maioria das vezes, olha que legal, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Para não achar que é só desgraça também. Não é só desgraça. Não vai chegar em casa e olhar quantas vezes será que eu matei essa pessoa, aquela, essa. Não é só desgraça. A maioria das vezes eles estão falando aqui, olha só, são espíritos que são simpáticos, que dividem uma missão, que dividem, já tem um laço conosco, que aí estamos naquela função, vamos dizer, o famoso estamos juntos. E eles vão dizer, por isso que tem essa afeição recíproca, que nós vemos em família, e nós temos isso nas famílias mais próximas, se não na nossa, pense numa que você conheça, quando você vai ver a questão de que às vezes tem pessoas que têm uma afinidade muito maior entre si. Mas tem o outro lado da moeda. Também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Não é necessariamente as pessoas, por isso que eu falei que eu ia falar de exceções, não necessariamente nós já tivemos uma convivência com todos aqueles que nos rodeiam, não necessariamente é assim. Às vezes nós já tivemos a convivência, pode ter sido uma convivência recentemente boa ou recentemente ruim, mas também pode ser que sejam espíritos que sejam estranhos, olha a palavra estranhos, uns aos outros. E alguém vai dizer, mas como que pode ser estranho? Não? Por que então estaria juntos? Porque tudo, como eu falei, tudo tem um propósito. Muitas vezes, esses espíritos que têm esse antagonismo em família, podem ser estranhos, e aí a gente pensa num caso, por exemplo, de uma família em que um espírito, vamos supor que um espírito encarne, aliás, aquele espírito que vem a encarnar, tem adotado por muito tempo, e tem exemplos disso nos livros, visões completamente distintas do que daquela família, pode ser até religiosa ou cultural, por exemplo. Então imagina um espírito que passou séculos lutando contra uma religião tal, ele pode reencarnar naquela religião, no meio daquela cultura, para aprender a conviver com aquelas pessoas que ele teve tanto ódio por tanto tempo. Mesmo sem ele nunca ter vivido com aquelas pessoas em outras vidas. Mas aí a gente vê a diferença, esse antagonismo que surge muitas vezes do convívio, e nem tudo necessariamente é antagonismo porque, já tive outra reencarnação com essa pessoa, com certeza a gente se odiou em outra vida, sei lá. Às vezes não. Existe esse outro lado da moeda, como eu falei, que é o conhecer, e o outro lado é espíritos que são estranhos, que não se conhecem. Mais uma coisa para a gente ampliar a visão da missão dos pais e o propósito dos pais, né? Os verdadeiros laços de família, então, não são, pois, os da consanguinidade. O verdadeiro laço não é aquele que é o de sangue, e sim o da simpatia e da comunhão de pensamento, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. O verdadeiro laço de família, que a gente pode botar até em itálico, laço de família, ele não é necessariamente da consanguinidade. Ele é aquele que é aquela comunhão, aquela simpatia, aquela comunhão, aqueles espíritos que, por mais que às vezes tenham sido inimigos em outras vidas, vêm e conseguem reparar aquilo, fazer uma comunhão, uma união
Esse é o verdadeiro laço, independente se um nasceu do outro ou não. É isso que ele está dizendo aqui. Não é porque nasceu do sangue, nasceu da carne, que necessariamente forma um laço de família no sentido do espírito. As pessoas que são na nossa família estão na nossa família. Os pais, aqueles que somos pais, os nossos filhos estão nossos filhos. Eles não são filhos, são filhos de Deus. Como eu sou filho de Deus. Eu estou filho dos meus pais. É legal, porque eu dei essa palestra em inglês, né? Em inglês é o verbo to be. E o verbo to be é igual. Mas em português é legal, tem essa nuance. O ser e o estar. Eu sou e eu estou. São situações diferentes. Tem uma semântica distinta. Tá legal. Os meus filhos estão meus filhos. E quando a gente consegue entender isso, que essas pessoas estão como minha família nesse momento, já muda completamente a nossa perspectiva, porque nós passamos a aproveitar muito mais as oportunidades. Porque se algo está daquele jeito, não necessariamente continuará daquele jeito. Então, para quem está buscando fazer aí uma reparação, quem está buscando melhorar-se e melhorar os outros, pensemos nisso também. Porque essa ligação se torna, como falou ali, antes, durante e depois. Por que depois também? Porque o espírito continuará vivendo. Esses laços não são quebrados com a morte do corpo físico, jamais. Não teria como ser quebrado. Porque senão imagina todo o esforço que a gente faz e de repente o corpo físico morre, quebrou aquele laço para sempre? Não. De forma alguma, os laços de família verdadeiro são esses aqui. Antes, durante e depois. E prendem, no bom sentido, prendem aqui os espíritos durante muito tempo. Aí ele vai dizer, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis, as espirituais, e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações na alma. Então as pessoas, às vezes que nós temos um laço de família muito forte, podemos reencarnar com elas de novo, fortalecer ainda mais aquele laço, desencarna, fortalece talvez lá em cima, mas um pouco encarna de novo e por aí vai. Sempre fortalecendo esse laço que nunca é quebrado. Os laços do amor nunca são quebrados. Não tem distância que quebre o laço do amor. Nem tempo. Mas, olha só, as segundas que são corpóreos, laços corpóreos, são frágeis como matéria e se extinguem com o tempo. E eu acho legal que eles adicionaram isso aqui. Muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. O laço de família corpóreo se dissolve com a morte do corpo físico, mas às vezes até antes da morte do corpo físico. Como fala aqui, se dissolvem moralmente até mesmo na existência atual. Vou deserdar meu filho, nunca mais fale comigo, eu não sou mais seu pai. Esquece, para você eu tô morto, esquece. Você morreu para mim hoje. Esse é o laço corpóreo que se desintegra às vezes na própria encarnação. Não temos exemplo do Paulo, por exemplo? Excelente exemplo, quando era Saulo ainda, por sinal. Chegou até seu pai falou, ou eu, ou aquele carpinteiro de Nazaré. E ele escolheu o carpinteiro de Nazaré, e o pai então rompeu o laço corpóreo com Saulo, que posteriormente se tornou Paulo. Então o dever dos pais se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório o seu devotamento. Esse dever da criação dos filhos não está somente atrelado à consanguinidade, senão nós estamos falando somente do que? Parentela corpórea, família corpórea, não. Porque muitas vezes eles vão falar aqui, eu achei legal essa parte, porque eles falam quanto menos obrigatório o devotamento, no sentido de as pessoas que fazem o papel de pai ou o papel de mãe têm muito mais mérito no sentido de que não tem aquele dever de cuidar daquela criança que não nasceu dela, por exemplo. Olha que interessante isso aqui. Menos obrigatório é o devotamento. E aí, como eu falei, serve para aquelas pessoas que são pais, que são mães ou por adoção, ou então por ter ali um laço sanguíneo, mas ser mais distante, como eu falei, às vezes a avó cria o avô, etc. Que tem ali uma que se torna uma figura paterna ou materna e cria mesmo. Como eu falei, adoção, padrasto, madrasta, que não tem ali o vínculo consanguíneo, e é por isso que eles estão falando,
mais mérito porque é menos obrigatório. A pessoa que não tem um vínculo sanguíneo, na obrigação do corpo, não tem obrigação, teoricamente, mas maior ainda esse mérito dela por fazer isso, por ter essa função, por abraçar essa função tão sagrada, essa missão e esse propósito de ser pai e ser mãe. Então como se fosse assim um adendo que eles colocam muito interessante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como eu falei, voltando para o livro Entre a Terra e o Céu, eles têm mais uma menção aqui sobre a questão da família e dos vínculos, quando eles vão dizer que nós todos permanecemos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Precisamos renascer, ponto. Se nós precisamos renascer, precisamos de alguém que faça com que a gente nasça. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-nas, tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Nós precisamos da reencarnação, permanecemos todos nós vinculados à lei do renascimento, precisamos renascer. E aqueles que são pais, que dão então aquela chance do renascimento, no caso agora falando do pai consanguíneo, o pai ou a mãe, dão a chance do renascimento, e tem esse mérito no sentido da experiência múltipla que a pessoa necessita para passar às vezes por várias reencarnações no caminho do progresso do espírito, que nós todos aqui precisamos. Se nós não precisássemos reencarnar, não estávamos reencarnados. No sentido de se nós não precisássemos da reencarnação, a gente só ficaria na reticidade, no plano espiritual, não teria nem esse plano da matéria aqui. Se nós estamos aqui é porque tem um porquê. Se tem um porquê, esse porquê é justo. Sempre volta para essa questão. Se tem aqui, está acontecendo, se nós temos essa necessidade, é porque essa necessidade é o que Deus quis, e o que Deus quis é Ele é sabedoria. Nós não somos, Ele é sabedoria. Aí, nós temos essa passagem que eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que é um exemplo excelente para falar de família, do Segismundo. Capítulo 13 do livro Missionários da Luz, mais um livro do André Luiz. E só dando uma pincelada meio rápida aqui, o André Luiz vai acompanhar então esse caso, desse espírito chamado Segismundo, na verdade ele vai acompanhar o caso da família toda, que tem o pai e a mãe, Adelina e a Raquel, e o filhinho João, e eles então estavam no momento lá, e esse espírito Segismundo, eles passam a conhecer, ele foi um antigo algoz do Adelina e da Raquel. Um ele matou e a outra ele praticamente prostituiu, levou a desgraça, não lembro exatamente. Mas ele foi um algoz muito poderoso dos dois, dos que estavam como pais, que estão ali no fundo desenhado. E aí ele queria o quê? Reencarnar com aqueles espíritos para poder fazer a reparação. Mas eles não estavam querendo, principalmente o pai, principalmente o Adelino. Não estava querendo que aquele espírito viesse como o segundo filhinho deles. E aí André Luiz então vai acompanhar esse caso, em que ele vai ser a reencarnação do Segismundo, inclusive o nome do capítulo é o caso do Segismundo. E aí eles vão então acompanhar o Segismundo nessa trajetória dele de tentar essa aproximação, e com o auxílio dos benfeitores espirituais, um dia que o pai está desdobrado no sono, eles vão lá então, ele conta até para a mulher, quando ele conta para Raquel, Adelina, e fala, tô sonhando com essa pessoa que está me perseguindo, uma pessoa horrorosa, e eu tenho um asco dela, um antagonismo muito forte e tudo mais, que era o Segismundo, que estava tentando aquela aproximação. Aí eles vão lá, então conseguem fazer, eu sugiro a leitura, vou passar bem rápido aqui a ideia, mas eles conseguem então fazer ali uma preparação da Adelina e da Raquel, inclusive através até do filhinho, que pede para orar, bem bonita essa passagem, e aí eles conseguem então fazer aquela reaproximação para que eles aceitassem, os dois, Adelina e Raquel, o Segismundo para vir reencarnar como seu segundo filho. Olha que beleza. E foi o que? A intercessão dos espíritos que conseguiu auxiliá-los nessa jornada, porque ele queria reencarnar para poder reparar tudo aquilo que ele tinha feito de mal para aqueles outros dois numa outra reencarnação, mas eles estavam com tanto, principalmente como eu falei, estavam com tanta repulsa do Segismundo que até eles conceberem aquela criança que era o espírito do Segismundo, estava um caso difícil. Mas eles conseguiram, então. E até um final feliz, tá? Eles conseguiram. A gente não seguiu depois o que acontece, mas até o momento ali, eles aceitaram. Então, finalmente, teve ali um acordo, ali como é que se fala? Uma aproximação, e eles aceitaram, então, que
que ele pudesse vir àquela família como o segundo filho deles. E aí, falando agora da missão dos pais e do propósito, a gente tem a questão agora olhando aqui com um olhar mais de pai para a questão dos filhos, tem essa pergunta que eu quis trazer aqui, 385, do Livro dos Espíritos, que ela fala o seguinte: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica, então aqui eles estão aludindo àquela fase maravilhosa da adolescência, que ninguém é rebelde, que ninguém é do contra, que é super fácil de conversar. E eu vejo isso todo dia, não pelos meus filhos, meus pacientes. Então eles estão falando, mas o que acontece? O espírito que se modifica, a gente tem tantos esses relatos dos pais, né? Poxa, fulaninho não era desse jeito, agora do nada tá assim. Poxa, era tão assim, agora tá assado, e por aí vai. Eles falam, é o espírito então que está modificado? O que está acontecendo? Interessante essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? E é uma resposta longa. Eles vão dizer assim, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em suas inocências. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor de uma mãe, que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. E olha só que interessante, que maravilha que a gente tem esse mecanismo da reencarnação. Porque como é que aquela pessoa aceitaria um antigo inimigo ali no seu próprio ventre, sabendo quem é? Mas aí vem aquele bebezinho, vem todo aquele espírito maleável, aquela coisa linda, não sei o quê, e não tem como não se apaixonar. E é por isso que eles falam até Deus dá aspectos de inocência nessa mesma resposta à criança para que não sejam imputadas excessivas severidades. Julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais delicados cuidados. Em outras palavras, graças a Deus ao véu do esquecimento. Porque imaginou, se a gente lembrasse de tudo, ver aquele bebezinho falar, você tá com essa cara, mas eu sei quem você foi. Eu lembro desse sorrisinho. Não teria como. Graças a Deus que a gente não se lembra. Graças a Deus que não lembravam da gente também, quando a gente era aquele bebezinho lindo. E aí nós então temos isso, eles vão continuar dizendo, olha, os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os tornam brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual terão de responder. Os espíritos entram na vida corpórea para se aperfeiçoar. Quando eles estão naquela formação ali que eles estão se desenvolvendo através dos anos, como um bebezinho, depois criança, depois adolescente, eles ainda estão mais maleáveis para que aí venha então a responsabilidade, a missão sagrada dos pais, em todas as suas formas, dos pais, para poder ajudar aquele espírito no caminho, que é para ser o caminho certo, que é o caminho reto. Eles estão mais moldáveis. E nós os afeiçoamos porque é necessária aquela afeição para que se crie então esse vínculo, e a partir desse vínculo se queira o melhor para aquela criança, para aquele bebê, para aquele adolescente. E aí por isso então eles se tornam mais moldáveis, mas a gente sabe que depois o espírito começa a ter mais aquelas inclinações que já trouxe de outras vidas, já trouxe na sua bagagem de outras reencarnações. E aí começa-se então a ver essas inclinações. Muitas vezes até quando é criança também, que é muito influenciada ainda e não está 100% conectada ainda. Mas a gente começa a ver então essas inclinações, mas aí cabe aos pais essa missão sagrada de poder fazer moldar aqueles filhos da melhor forma possível. É uma missão que todos terão que responder, todos aqui que são pais terão que responder por isso. Com certeza. Que fizeste dos filhos que confiei a ti? É a pergunta. Porque estão nossos filhos, quase que um empréstimo, se a gente for pensar. Estão emprestados aqui por um momento conosco. O que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Quando nós temos aqueles filhos na nossa vida, agora falando no caso de pai para filho, os filhos na nossa vida por um tempo limitado, é um tempo determinado. No final das contas, eu vou ter que responder a Deus. Como é que eu cuidei daqueles filhos que eu tenho? Como é que eu criei aqueles filhos que eu tenho?
que estão comigo, porque em algum momento não serão mais meus filhos. E eu não serei mais pai deles, porque isso são simplesmente labels, são simplesmente identidades que nós adquirimos e assumimos temporariamente. O Bezerra vai dizer o seguinte: os corações paternos ajustados à lei do bem devem guardar a tranquilidade que sempre lhes iluminam a vida, a fim de agirem com acerto. Esforcemo-nos ao máximo para sustentar os filhos queridos no clima da paz, com um regresso à calma edificante ao lar. Entretanto, se os filhos não puderem responder positivamente ao carinho dos nossos apelos, respeitemo-los na estrada que escolham trilhar e peçamos a Jesus a todos nos fortaleça, a nós e a eles, para que nós peçamos que sejamos fortalecidos também para suportar aquela dificuldade, que é ver um filho trilhando um caminho que nós não queremos que ele trilhe, ou ela trilhe. Isso é muito importante. Porque aqui se torna uma aceitação à vontade de Deus, se a gente for pensar, uma aceitação da vontade de Deus. Entendendo também, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Que cada um é responsável pelas suas obras. Os nossos filhos, agora de novo, falando aqui com a identidade de pai, os nossos filhos trilharão os seus próprios caminhos. E no final, a gente só vai poder responder: eu dei o meu melhor? O resultado que vem do que eles decidem é deles, não é nosso. A pergunta é: eu dei o meu melhor? E é isso. Então o Bezerra traz a nossa atenção para essa questão tão bela. E pedindo o quê? Fortalecimento. Achei muito bonita essa passagem. Peçamos a Jesus que a todos nos fortaleça, aos nossos filhos que às vezes atravessam momentos muito difíceis, e a nós também, porque pai sofre. Às vezes dói mais na gente que neles. Não digo nem às vezes, eu acho que sempre. Dói mais na gente do que neles. E peçamos então para que nós sejamos fortalecidos. No livro Estude Vida, livro que até que a gente estuda nas nossas reuniões mediúnicas, tem esse capítulo 38 que chama Pontos Perigosos para os Pais. O André Luiz faz um aviso aqui para os pais. E como a palestra Missão e Propósito dos Pais, vale a pena a gente ver quais são esses avisos. Ele vai dizer assim, várias situações que nós, como pais, temos que ter cuidado. Ele vai dizer assim, por exemplo, ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles sem serem deles. Que é aquela distinção que eu fiz já aqui a todo momento. Os filhos chegam através da reencarnação, meus filhos chegaram através de mim e da minha esposa, mas eles não são meus. A gente fala meu filho, é o pronome possessivo, até interessante, né? Fulano é meu filho, é meu, possessão, é meu. Mas é a nossa linguagem, tá tudo certo. Só que eles não são meus, porque eles são de Deus, lembrando disso. Aí ele fala assim, transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-los na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideravelmente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde e a disposição que apresentem. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Ele começa parecendo Emmanuel, assim, vai dando chicotada atrás de chicotada. Desconhecer, é o André Luiz aqui, desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes. Desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhe é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais. E aí por aí vai, ele vai dando várias assim, ó. Cultivar preferências, acolher intrigas. Esse aqui eu gostei, ele fala assim, conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça. Ou seja, mimar demais, querer proteger, querer colocar numa redoma de vidro, uma bolha, isolar de todo o mal e todo o perigo que possa ocorrer no mundo. Isso aí, ele fala, cuidado, pontos perigosos para os pais. E aí ele termina dizendo assim, esquecer que os filhos são associados, olha só a palavra, associados, de experiências e destinos, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros perante ou ante a paternidade de Deus. Esse ele deixou para o final porque esse talvez seja o ponto crucial. Quando nós esquecemos que esses filhos são associados, pensa em um sócio de sociedade,
que é um sócio comercial, por exemplo? Uma pessoa que está naquele comércio, aquela empreitada com você, para que os dois cresçam. Os filhos são esses associados, só que a empresa aqui é a vida. A empreitada é a empreitada do Espírito. E esquecer que eles são esses associados, sejam credores, devedores, amigos, inimigos, de um passado próximo ou distante, não importa. No final, nós nos reencontraremos, com certeza, na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, que é o que nós todos somos, perante a paternidade de um só, de Deus. Então, esse aviso que ele faz. E aí, para fechar aqui, eu trouxe a mensagem do Vinha de Luz do Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte: o nome da mensagem é Paz, a mensagem número 135. Ele vai dizer assim: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Eu sublinho ali, ó, engrandecimento do espírito. Quem assume esses compromissos assume uma responsabilidade perante a Deus. Haja responsabilidade, porque no final nós temos prestar contas para um só, o Criador. Esse engrandecimento do espírito, por quê? Porque não é fácil ser pai e ser mãe. Não é fácil. É uma bênção, é? Sem dúvida, a maior bênção na minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas não é fácil. E tudo que a gente faz com esforço que não é fácil, a gente conquista e vence, tem um mérito perante Deus. Então é esse engrandecimento do espírito, quando nós assumimos a paternidade ou a maternidade. Os pais do mundo, ele vai dizer, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares e todas aquelas distrações que nós temos. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, principalmente aqueles que adotaram a função de pai ou de mãe, que é esse engrandecimento do espírito, é uma responsabilidade, mas é uma bênção. Só que toda bênção vai vir ali com algo que nós precisamos também seguir, que nós precisamos também dar ali um passinho acima para nos melhorarmos. E os filhos, eles dão oportunidades dia atrás dia para nós nos melhorarmos. Aí ele vai dizer, os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos. Por quê? Porque é por tempo determinado, é por um tempo finito. Vai chegar uma hora que não estarão com meus filhos mais. Solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor, de pai e de mãe, é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Eu coloquei ali especialmente o dom do equilíbrio, que traz diretamente aquela mensagem que eu li antes dessa. Pontos perigosos para os pais, porque tudo aquilo que a gente leu do André Luiz é quando nós queremos dar algo em excesso. Não pode nem ter o excesso e nem a falta, é o dom do equilíbrio. Não é querer proteger demais o filho, ter um excesso e aquilo vai fazer um mal para ele. Eu também, deixa aí, deixa se virar e ser relapso. Não é o dom do equilíbrio, é saber o equilíbrio. É dar o amor, mas colocar limite. Jesus nunca foi relapso. Jesus falou firme, com certeza. Só que falava firme com amor, ele colocava ali o limite quando tinha que colocar. E é isso, nos espelhemos nele, então, nessa missão para todos aqueles que são pais, que são mães, para que nós possamos continuar aceitando essa responsabilidade, entendendo quão importante é para nós, para aqueles que nos rodeiam, e para quem quer se olhar na função de filho para os seus pais, olhe-se assim também, a função que nós temos de ser bons filhos e tratar aqueles que nos trouxeram ao mundo com amor, com respeito, com honra. Honrai vossos pais, honrar pai e mãe. E nós entendamos isso como pais agora. Que nós, como eu falei, para aqueles de nós aqui que têm filho, que são pais, entender como que isso é uma responsabilidade que nós adquirimos e que nós pedimos perante Deus. Não nos enganemos disso, nada é por acaso. Então, se nós pedimos que nós possamos, então, seguir firme e forte nessa missão de pais, missão e no propósito tão belo, tão grandioso de ser pais e mães.
Então eu desejo a todos uma semana muito iluminada e feliz Dia dos Pais, para aqueles que são pais agora. Nesse ano, palestra no Semana Dia dos Pais. Então, muito obrigado.